Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, no sentido de raízes, plantados, e alicerçados, no sentido de edifício, de alicerce, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Continuando. Fecha a Bíblia, não. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por um texto tão profundo, Senhor, por um texto de tanta sabedoria, Senhor, e de tantos ensinamentos para nós, Senhor. Esse texto fala sobre a tua igreja, fala sobre nós vivermos como um corpo, nós entendendo, ó Deus, as nossas funções, vivendo em unidade, em amor. Abençoa, Jesus, abençoa, porque esse texto é de tamanha importância para toda a igreja espalhada na face da terra e de tamanha importância para a nossa vida, Senhor. Então abençoa, nos dá sabedoria, faz com que, ó Deus, a gente possa aprender e ouvir a tua voz hoje, ó Deus. É assim que eu te oro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês viram um texto de Paulo em Efésios, um texto muito longo, mas um texto de uma profundidade tamanha. A carta de Efésios, John Stott, ele chama esse livro de o livro sobre a nova sociedade de Deus. Deus institui um novo povo. Se no Antigo Testamento fala-se sobre Israel como povo de Deus, aquele povo que seguia pela lei, seguia a lei do Antigo Testamento, do Pentateuco, você vai ver esse povo ali, o judeu, vivendo diante de Deus, mas você vai ver quando Jesus chega na terra e ele começa a pregar não mais apenas uma lei, mas ele avança nessa lei, começa a falar da graça, começa a surgir um novo povo,
que não é mais um povo geograficamente definido, etnicamente definido, como o povo de Israel e os judeus, mas agora esse evangelho começa a se expandir por todo o mundo. Esse foi o chamado de Deus. Jesus sobe aos céus, envia o Espírito Santo desce e capacita a igreja a partir de dons, aí isso é o momento chamado de Pentecostes, e ali inicia uma nova sociedade, ali inicia um novo povo, ali inicia a igreja do Senhor, sobre o qual eu vou falar melhor semana que vem, na palavra vai ser olhando para dentro, entendendo realmente o que é uma igreja, né? Eu vou falar sobre os desigrejados, sobre essa coisa toda. Mas, hoje o que eu quero falar é sobre o sentido que Paulo traz aqui, porque Paulo estava falando exatamente sobre isso, exatamente sobre o fato de que a igreja do Senhor é um novo povo que surge na terra como povo reconciliado em Cristo Jesus, um povo novo, um povo que se une pela única fé, pelo único Deus, pelo único Senhor, e esse povo que começa a viver na terra e começa a viver o chamado de Deus em sua vida. E Paulo, ele começa a parte que eu li desse texto fazendo uma oração por nós. E ele faz essa oração, e nessa oração ele diz, por essa razão, versículo 14, aí você volta a acompanhar comigo, deixa a sua Bíblia aberta, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Olha que coisa linda, o nosso Pai, que é Deus, que é Pai de toda essa família, ele começa nos chamando de quê? De família. Nós somos uma família. Família que está na terra, mas existe uma família nossa que já está nos céus. Todos os mártires, todos os santos em Cristo Jesus, que hoje estão nos céus, hoje estão no seio de Abraão, mas ele diz que o Pai de todos nós, dessa igreja que existe na terra hoje e da igreja que já está nos céus, e nós temos um Pai, nós temos Deus como Pai de toda essa família, e nós somos uma família. Versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Eu quero que você entenda uma coisa. Spurgeon, ele diz um negócio muito interessante. Ele disse assim, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Isso é uma realidade antiga, uma realidade que seria politeísta. Você sabe, nas sociedades politeístas, as pessoas criavam Deus de acordo com as suas necessidades. Então, eu preciso de um marido, eu vou criar o Deus aqui, sei lá, Afrodite, Vênus, né? Ah, eu quero dinheiro, então eu vou criar um Deus aqui só para me dar dinheiro, Baal, né? Ah, eu quero um Deus só para fazer chover. Ah, eu quero um Deus só para ficar bonito. Ah, eu quero um Deus só para... Entendeu? E aí existiam... Cada um criava o seu Deus. Ou seja, Deus era um ser criado pelo homem para suprir as minhas necessidades. Todo mundo adora alguma coisa, gente. Todo mundo adora alguma coisa. A questão... E nós adoramos alguma coisa. A questão é se nós adoramos a Deus. E mais, a questão é se... Nós criamos um Deus na nossa mente, a nossa imagem e semelhança. A questão é se nós criamos um Deus que faz o que eu quero. A questão é se eu criei um self-service de Deus, né? Ou a questão é se eu me coloco como criatura de Deus, disposto a obedecer a Deus e disposto a entender que Deus é maior do que eu e Deus está acima de todas as coisas. Porque a forma como eu percebo Deus influencia diretamente na forma como eu vivo diante desse meu Deus. E se tem uma coisa muito verdadeira sobre quem é Deus, é que você serve a um Deus que é Pai, você serve a um Espírito Santo que está no seu coração, e você serve a um Jesus que morreu por nós, numa maior prova de amor que a humanidade já viu. Nós servimos a um Deus trino. Diga assim, eu sirvo a um Deus trino. Tiago, isso eu já sabia, mas o que é que isso muda em minha vida? Isso muda muita coisa, porque o nosso Deus, preste atenção, o nosso Deus é um Deus trino, é um Deus relacional, é um Deus que se revela como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo, onde cada um é plenamente Deus e Deus é um.
São as 3 grandes verdades que resumem o que é a Trindade. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um é plenamente Deus e Deus é um. Tiago, isso é muito difícil de entender, é verdade. E só existem 2 metáforas no mundo que possam me explicar mais ou menos o que seria a Trindade. Não é o shampoo 3 em 1. Não é. Por que não é? Porque ele não é plenamente shampoo, não é plenamente condicionador e não é plenamente anticaspa. Entendeu? Não é o sol também. Isso é uma heresia que a gente chama de modalismo. As únicas 2 metáforas para a Trindade. A primeira, o casamento. O casamento é uma metáfora quase perfeita da Trindade. São 2 pessoas que se tornam uma após o matrimônio. Elas continuam sendo plenamente na sua individualidade, elas são plenas em sua individualidade, mas espiritualmente elas se tornam uma. Isso é uma metáfora para a Trindade. A segunda metáfora para a Trindade é a igreja do Senhor, gente. Onde temos aqui várias individualidades, centenas de individualidades, mas a Bíblia olha para nós e diz que nós somos um corpo, onde a cabeça é Cristo. Mas se a Trindade me ensina mais uma coisa, a Trindade me ensina que a forma que Deus quer que nós vivamos um relacionamento com Ele, sobre esse relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus que me leva a adorá-lo, existe uma perspectiva da espiritualidade muito importante, que é a perspectiva horizontal. Não é mais a forma como eu me relaciono com Deus, mas é a forma como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu lado, a forma como eu me relaciono com o mundo, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Nosso Deus é um Deus relacional, e nós precisamos viver uma vida de relacionamentos. Não existe, preste atenção, não existe cristianismo sem igreja. Não existe vida saudável com Deus sem relacionamentos. Porque se o nosso Deus não escolheu viver sozinho, por que nós poderemos viver uma vida de isolamento? Vida de isolamento, de ficar trancafiado assistindo Netflix, sabe? Ser antissocial é pecado. Viver trancado dentro de casa, não a Netflix é bênção, tá? A glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas entenda, ser antissocial não é uma opção. Viver trancado dentro de casa não é opção. Não existe vida com Deus sem vida com irmãos, sem vida com o corpo. Não existe cristianismo de culto de domingo. Não existe cristianismo de ficar vindo para culto e indo embora. Não existe cristianismo sem relacionamentos, porque Deus se relaciona no mistério da Trindade. Nós devemos nos relacionar no mistério do seu corpo. Amém. E existe um meio para isso, gente. Existe um meio para isso. Ele diz que a gente tem que fazer isso para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ele continua dizendo, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. A forma como a gente precisa viver isso é a partir do que ele vai falar no capítulo 4. A gente vai pular a oração de Paulo, porque é como se ele tivesse orado, encerrado o capítulo 3, aí ele diz amém. E como é que eles vão fazer isso? Vão fazer do jeito que está no capítulo 4. Aí a gente vai agora para o capítulo 4, para a gente entender como é que nós podemos viver essa esfera do ser igreja, a esfera do sentido de quem está ao meu lado. Vamos para o versículo 1 do capítulo 4, que ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente o quê, gente? Humildes, dóceis. Isso é difícil demais para algumas pessoas aqui. Tem gente que acha que educação é opção. Tem gente, na verdade, que acha bonito ser grosseiro. Tu já viu gente que é grosseiro, gente que é antipático, gente que não fala bem com as pessoas? As pessoas olham para isso e dizem, não, isso é personalidade. Isso é meu jeito de ser. Isso pode até ser.
Mas não deixa de ser pecado por isso, não deixa de ser errado por isso. Se você quer saber alguém que era tímido e que era calado na vida e que era antipático, era eu. Rapaz, eu era tímido demais. Tinha quem me fizesse falar aqui na frente? Nunca. Nunca. Eu já contei essa história para vocês. A prestar aquele seminário de escola, aquilo era um terror para mim, aquilo era terrorismo. Toda vez que a tia fazia, vai ter seminário, eu fazia, posso fazer prova? Ela fazia não antissocial. Algumas pessoas acham que ser grosseiro ou ser soberbo, sabe? O que Paulo vai dizer, olha, a gente precisa viver isso aqui, e a gente precisa viver isso aqui, gente, em amor. E viver em amor não é ficar dando as mãos, cantando, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos. Viver em amor, gente, primeiro requer algo chamado humildade. Algo que a Trindade nos ensina. Sabe quando a Bíblia diz, quando Paulo fala que Jesus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo. Você vai ver na Trindade um Deus Pai, Filho e Espírito Santo completamente iguais, em essência, completamente iguais, mas Jesus se faz menor do que o Deus Pai. Quando ele diz em João 14, 28, que o Pai é menor do que eu. Porque eu sou menor do que o Pai. O Pai é maior do que eu. Pronto, é assim, é de jeito. Pois o Pai é maior do que eu. Ele se faz menor do que o Pai. É quando o Espírito Santo, mesmo estando em pé de igualdade com Jesus, em essência, com o Deus Pai, mas ele é aquele que é enviado por Jesus, que é enviado pelo Deus Pai. Em essência, todos iguais, mas eles se fazem menor no plano da salvação. E o que significa isso, gente? Significa que dentro da Trindade é um convívio relacional, e a Trindade nos revela um convívio relacional de humildade. Humildade. É interessante porque em toda a sabedoria grega, uma vez eu falei isso na sala de aula, o pessoal ficou com raiva de mim, mas o pessoal colocando os gregos, Sócrates, como as pessoas mais sábias do universo, em toda essa sabedoria socrática, platônica, aristotélica, grega, a humildade, gente, não era uma virtude. Ao contrário, você é mais inteligente do que eu. A sabedoria grega chegava a dizer que quem tinha que liderar eram os sábios, porque eles eram melhores do que os outros. Se você é sábio, se você é filósofo, você tem que liderar, então você não é ninguém. O que eu quero dizer com isso é que a humildade só passa a ser um valor na pessoa de Jesus. Porque antes disso, era ser melhor do que você que me fazia mais importante. E ele vai dizer, como é que a gente vive em corpo? Como é que a gente pode viver em amor? Primeira coisa, gente, a gente precisa viver em humildade. Você pode ter o que for, você pode ter o carro que for, a casa que for, o emprego que for, o concurso que for, o cabelo liso que for, a Netflix que for. Mas nós somos todos iguais nesse lugar. E ele diz, olha, seja humilde, seja dócil, saiba dar bom dia, bicho do mato, mãe me dizia isso. Saiba dizer obrigado, saiba responder às pessoas, saiba ser gentil com as pessoas, saiba falar com as pessoas sem grosseria. Sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes. Paciência é um negócio interessante, né? O sentido grego aqui de paciência é equilíbrio nas adversidades. Equilíbrio nas adversidades. Porque você vai dizer, não, eu sou paciente, eu estou paciente, até que vem um problema. Não é verdade? O que é uma pessoa paciente? Uma pessoa paciente é uma pessoa que sabe ser equilibrada em meio às adversidades. Então, quando chega a adversidade, deixa eu ponderar aqui os dois lados da balança. Deixa eu ouvir os dois lados. Deixa eu entender o contexto. Isso é ser paciente. E ele diz algo, meio que encerrando essa frase, ele diz, suportando uns aos outros com amor. Suportar uns aos outros, eu já falei sobre isso, né? Suportar uns aos outros, as pessoas acham que é mais ou menos assim. Vixe, lá vem essa mulher velha chata.
Ô, minha irmã! Vem cá para ele dar um cheiro. Ixi, lá vem, ó. Vai falar do carro dela, ó. Opa! E aí, como é que está o seu carro? Precisar suportar é tolerar. Mas suportar, gente, é colocar nas costas. Suportar é você colocar nas costas. Você vai dizer, Tiago, eu não consigo. Aí olha que coisa linda. Paulo diz aqui, gente, no versículo 3. Ele diz, façam todo o esforço. Ou seja, não é fácil, entendeu? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Não vi, não. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente precisa viver em paz. Igreja é lugar de paz, gente. Igreja tem que ser lugar de paz, tem que ser lugar de equilíbrio, tem que ser lugar de paciência. E igreja só vai ser lugar de paz se um lado do relacionamento fizer um esforço para amar as outras pessoas. Não é fácil, gente. A Bíblia não diz para você amar quem você gosta. Entenda. Igreja é diferente da sua faculdade. Na minha faculdade, eu tinha os homens ricos, que eu não fazia parte desse grupo, e eu tinha os homens pobres, né? A gente pegava ônibus junto, a gente morava tudo perto do mesmo lugar, sabe? O povo do interior era tudo junto também, os crentes tudo junto, eu e mais dois só. No dia a dia, nós nos filiamos por afinidades. No mundo, nós nos afiliamos por afinidades. Ah, tu gosta dessa série? Eu gosto também. Best Friend Forever. Vamos fazer uma maratona juntas de Netflix, Grey's Anatomy, né? Por aí vai. Você é palmeirense? Glória a Deus. Vamos assistir o jogo juntos? Você faz direito? Eu faço direito também. Ai, meu Deus, sabia que tinha alguma coisa... Pronto, vamos junto fazer direito. Estuda para concurso, eu também. Meu Deus nos uniu. No mundo, nós nos afiliamos aos outros por afinidades. Ah, eu gosto do jeito que tu conversa. Eu também gosto do jeito que tu conversa. Então vamos ser amigos. Assim é no mundo. A questão é que na igreja não é assim. Na igreja, nós não nos afiliamos por afinidade, nós fazemos um esforço. Muitas vezes é um esforço para que a gente possa viver em paz, para que eu possa integrar outras pessoas, para que eu possa sair da minha zona de conforto relacional. Igreja, gente, para a gente se relacionar, muitas vezes exige esforço, porque nós não estamos unidos pelo nosso time de futebol, nós não estamos unidos pela nossa série do Netflix. Nós não estamos unidos pelos nossos gostos, qualquer que seja, pelos nossos cursos superiores. Nós estamos unidos por um Deus. E esse Deus, ele tem um amor que alcança toda largura, todo comprimento, toda profundidade. Ele alcança todos, em todas as distâncias, em todas as profundidades. O mais profundo que a pessoa tiver na vida, Deus vai lá e alcança. Deus alcança as pessoas mais diversas, de diversas etnias. Deus alcança pessoas de todos os times, de todos os jeitos. Deus alcança pessoas mais tímidas e reservadas. Deus alcança pessoas extrovertidas. A questão é quando você começa a conviver em igreja, você vai estar lá, tu bem quietinho, bem no teu jeito, assim, bem madame, você está lá na sua conexão, bem madame, assim, com aquela sua bolsa de macaquinho, aquela sua perna cruzada, a mão em cima do joelho, aquela pose. Aí chega aquela mulher que chega logo assim, Pai Senhor! Ih, cabrita, como é que tu tá? Bicha safada, né? Aí tu faz, eu não me relaciono com ninguém assim. Eu não gosto de ninguém assim.
Só que a Bíblia diz... Aí, o que é que nós fazemos naturalmente? Naturalmente, nós nos repartimos por prioridades. Eu entrei nesse grupo aqui, mas esse grupo não é bem meu perfil, sabe? Eu vou para esse grupo aqui agora, ver se esse grupo é meu perfil. Só que a Bíblia diz que a gente não deve se separar por perfil. A Bíblia diz que nós temos que fazer todo o esforço do mundo para que a gente possa viver em unidade, para que eu possa te amar do jeito que tu é, para que tu possa me amar do jeito que eu sou. Mas para isso você vai ter paciência, para isso você vai ter que ter humildade. É só assim, gente, que nós conseguiremos viver em igreja e viver em amor. Os problemas de igreja acontecem porque você não lida bem com pessoas diferentes de você. E eu entendo você. Esse é o padrão do mundo. No mundo nos relacionamos com os parecidos. Só que igreja não é lugar de pessoas parecidas, ao contrário. Paulo está no contexto aqui, que ele vai falar no capítulo 3 e 2, do contexto de gentios e judeus, pessoas extremamente diferentes, gente. Água e óleo, Campina Grande, João Pessoa, Palmeiras e Corinthians, é totalmente diferente. E ele está chegando para essas pessoas dizendo assim, aqui tem gente de Campina, aqui tem gente de João Pessoa. Tem gente até de Campina, imagina de João Pessoa. Estou brincando. Aqui tem tudo, aqui tem de Justin Bieber, Wesley Safadão, e deixa de reclamar. E deixa de falar besteira. Porque a graça de Deus é profunda e alcança quem Ele quiser. Aqui tem de todo mundo. Tem todo mundo. E a gente precisa aprender a conviver com essas pessoas. Tem pastor que fala besteira, grita demais, tira onda como eu. Tem pastor sério. Tem pastor filósofo. Entendeu? Tem pastor de todo jeito. Lide com todos eles. Tem líder engraçado, tem líder brabo, tem conexão séria, tem conexão do jeito que for. Mas a gente precisa nos esforçar não. Faça todo o esforço para que você possa estarem unidos pelo vínculo da paz. A questão é essa, gente. A gente está aqui vivendo igreja, dizendo que a gente vive igreja, mas a maior deturpação do sentido de igreja é você olhar para o lado e você não estar em paz com alguém. Porque o grande problema hoje da igreja não é a igreja, não é o que Deus deu como igreja. O grande problema da igreja somos nós. Somos nós que fazemos as pessoas chegarem aqui e não serem bem-vindas. Não serem bem-vindas por causa de um piercing que tem, não sei onde que se bota mais piercing hoje. Bota todo canto, no joelho. Não lida bem com o cara, porque o cara chega aqui todo assembleando, todo calça social, não sei o quê. Ou o cara, sei lá. Nós precisamos viver em unidade. Para vivermos em unidade, para vivermos em amor, a gente precisa fazer um esforço, você precisa sair da sua zona de conforto, e é o fato, gente, de algumas pessoas chegarem na nossa igreja, na nossa juventude aqui, que eu não vou nem perguntar, mas a quantidade de pessoas que chegam aqui, num culto de sábado, chega, senta, ninguém fala com ela, sai daqui, fica ali na porta, fingindo que está no celular, esperando que alguém chegue para falar com eles de onde você é. É o mínimo senso, gente, de aprender a viver em paz, de aprender a olhar para o lado. A gente precisa aprender a olhar para o lado. A gente não pode chegar na igreja se relacionando na nossa individualidade ou no nosso grupinho. Tem conexão que chega aqui quase de mão dada. É aqui, a fila da nossa conexão é aqui, ó. Não olhe para ninguém, não, que vai sair só a conexão hoje. Nós 4. Há 5 anos somos nós 4 e seremos eternamente. Que a gente fala em empurrar a gente na conexão, pô, não, mas peraí, a gente estava começando a crescer agora, depois de 5 anos. Aí vai entrar esse cabo de cabelo azul, vai entrar essa menina espalhafatosa. Só seremos gente, só seremos igreja de verdade quando vivemos em paz, em união e em amor. E isso não é fácil, isso exige esforço. Esforço, sabe? De ligar para a pessoa e dizer assim, rapaz, pois é, vamos sair, vamos tomar um café junto, com alguém que no dia a dia você nunca sairia para tomar um café. Ela faz, café? Eu passei por isso desse, né? Eu gosto muito de café, não tem nada mais legal para mim do que tomar um café.
à noite, no friozinho, ele fez assim, café, vamos para a praia. Eu, praia, que ceboseira de praia, homem. Programa da bexiga, eu vim de Patos, eu quero lá calor. Mas eu não gosto de café. Tá bom. Aí vamos para a praia. Todo o esforço saindo da zona de conforto. É só assim que a gente consegue viver em amor. E ele diz, para vivermos igreja, para entendermos o sentido da igreja, para sabermos olhar para o lado, a gente vai precisa entender que nós precisamos viver primeiramente em amor. Segunda coisa, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em todos. Se você voltar comigo para o capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olhe para mim. Paulo vai dizer que existe só um Deus, amém? Amém. Só um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, revelado no mistério da Trindade. Existe só um Espírito, amém? Um Espírito Santo. Existe só um batismo nas águas, não existe batismo pelos mortos. Só existe um só batismo. Existe uma só salvação. Existe uma só fé. Existe, gente, um coração doutrinário. Olhe para mim, existe um coração doutrinário. Desse coração a gente tem que viver em unidade. É a base da nossa fé. É o credo apostólico. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Criador. E em seu único Filho, Deus Filho. E aí vai. É um credo, é um coração. Existe uma essência da nossa fé. E nessa essência, todos nós temos que ter unidade. Todos nós temos que ter unidade nessa essência, todos nós temos que andar de mãos dadas nessa doutrina. Somente as Escrituras. É a única confissão verdadeira, fiel da palavra de Deus, é a Bíblia. Somente a Deus a glória, não adoramos a mais ninguém. Somente Jesus, só existe salvação em Jesus, por meio da graça, por meio da fé. Nisso, gente, a gente tem que estar de mãos dadas. Agora, a expressão de tudo isso é feita pela igreja através da multiforme sabedoria de Deus. Então, nisso, você vai ver esse mesmo coração sendo ministrado pelos meus irmãos presbiterianos. Você vai ver esse mesmo coração doutrinário sendo ministrado pelos nossos irmãos assembleianos. E em tudo isso, gente, é a multiforme sabedoria de Deus. E, Tiago, que diferenças são essas? Gente, diferenças doutrinárias que a gente chama de doutrinas secundárias. O que é uma doutrina secundária? Ele é batizado com o Espírito Santo, mas é um batismo pós-conversão, o movimento pentecostal. Sim, mas é um só Espírito? Então pronto. Então pronto. Presbiteriano, mas batiza com muita água ou pouca água? Não, é só uma derramadinha na cabeça. Aqui é Campina Grande, está sem água. E batista? Não, batista afunda, porque batista é bicho com calor. Mas é um só batismo? Está batizando em nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Está de todo jeito, aspergindo, jogando, derramando, afundando, é tudo um só batismo. Então está valendo. Então está valendo. O que importa, gente, é se o coração é o mesmo. E aí, se o coração é o mesmo, nós vivemos as nossas divergênciazinhas, doutrináriazinhas, a gente vai empurrando. E a gente vai empurrando, mas é empurrando vivendo com alegria, vivendo falando com o nosso irmão, Pai, coisa maravilhosa, Pai do Senhor, meu irmão. Sem esses moidinhos de, tu é dali, é? Vixe, ali tem crente, é? Ali tem crente, tem? Vixe, esse povo aí, pelo amor, é muito religioso.
Povo religioso. Sabe? A gente virou uma sociedade, sabe? A gente fala mal de todo mundo, e fala mal de pastor, e fala mal de fulano, e fala mal de fulano que está na TV, e fala mal da igreja de lá, e a melhor igreja é essa, a cidade vive a melhor igreja. Está tudo errado, gente. Está tudo errado. Se nós precisamos viver em unidade, com todo o esforço, com as pessoas da nossa comunidade, nós precisamos também viver em amor e fazendo todo o esforço com irmãos de outras comunidades, porque no final somos apenas expressões da mesma coisa. Só que expressões a partir da multiforme sabedoria de Deus. Aqui tem um jogo de luz, aqui tem um pastor bonito. Eles têm culpa se o pastor de lá é feio? Quem é que pode ser julgado por isso? Nesse sentido, não existe igreja melhor e não existe igreja pior. Existe igreja que, de alguma forma, expressa a sabedoria de Deus de algum jeito e Deus fala comigo para eu estar nesse lugar. Amém! Ponto final. Existem algumas divergências doutrinárias e eu concordo mais com essa. Amém, vá para lá, mas deixe de falar de cá. Deixe de falar de cá e deixe de achar que a que você está é a melhor. Cidade Viva não é a melhor igreja do mundo. A sua igreja não é a melhor igreja do mundo. Não existe melhor igreja do mundo. Existe a igreja de Deus que tem um coração, um só Espírito, um só Deus. E enquanto vivermos com um só Deus, um só batismo, um só Jesus, é bênção, gente. E aí conseguiremos viver em unidade sem essa competiçãozinha que existe. É competição de números. Uma vez eu fui inventado de ir para café da manhã dos pastores. Que é benção, não é ruim não. Mas a conversa era assim, está com quantos membros? Batizou quantos? E tudinho tinha na ponta da língua os números, mano. Aí virou uma competiçãozinha assim, sabe? Então tem 200 membros. A minha está com 300. Mas a minha batizou 50. Não, a minha só batizou 30. Yes! Isso não existe, gente. Isso não existe. Talvez você não chegue a externar isso, mas às vezes pensa isso. Devemos viver em unidade, sabendo que o que importa não são as nossas diferenças, o que importa é que nós temos essa unidade, esse coração aqui. E aí ele diz, no versículo 7, a gente, para viver o sentido da igreja de olhando para o lado, a gente precisa viver em amor. Segunda coisa, a gente precisa viver em unidade. Terceira coisa, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aqui, gente, são os dons que foram repartidos por Deus. A graça, o carisma. Daí vem o termo carismático, aqueles que receberam algumas graças, dons espirituais. Aqui é a ideia de dons. Quem dividiu os dons, gente? Quem? Quem dividiu os dons? Foi o pastor? Foi o pastor que botou o povo louvando? Foi o pastor que botou o povo liderando? Não. Quem concede isso, concede a graça, ele concede conforme a medida repartida por Cristo. E aí começam algumas diferenças. Ele diz no versículo 11, ele designou alguns para apóstolos. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, antes de entrar no que eu quero falar. O termo apóstolo, ele significa no grego enviar. Então a Bíblia, uma vez, usa o termo apóstolo como aquele que é enviado. Como toda a igreja do Senhor é enviada, todos nós somos apóstolos, nesse sentido. Ok? Todos nós somos enviados, porque todo mundo é enviado para evangelizar e para discipular. Então, todos nós somos apóstolos. Então, você já está mudando o nome do Facebook agora, botando apóstolo João, tenha calma. Porque, apesar de que esse termo foi usado uma vez no sentido de enviado, apóstolo, né? O texto que diz, eu vos envio. Né? O que ele fala aqui como apóstolo não é o termo de que eu fui enviado. É o termo que o próprio Paulo se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus. Então, apóstolo aqui é uma função. E essa função, ela foi atribuída apenas aos 12. Depois, com a morte de Judas, fez-se uma votação para se colocar uma pessoa para compor aquele colégio apostólico, foi Matias.
E além desses 12, Paulo escreve 2 Coríntios inteiro para defender que ele também era um apóstolo, porque Jesus, também se revelou a ele. Porque para você ser apóstolo, você teria que ser comissionado pelo próprio Jesus. Então, Paulo escreve 2 Coríntios, quando a igreja de Coríntios diz, Paulo, você não é apóstolo, ele escreve 2 Coríntios explicando por que ele é um apóstolo. Então, quais são os apóstolos? São os 12 e Paulo. Há quem fale ali também Tiago, irmão de Jesus. Mas os apóstolos são esses. E quando Paulo começa a lista dizendo que o maior cargo da igreja é do colégio apostólico, é porque são os apóstolos que lançam os fundamentos da igreja, a base da igreja, depois os pais da igreja e tal. Então, o que eu preciso ser bem categórico em dizer é que não existe hoje apóstolo enquanto função na igreja. Então, a gente amanhã não vai dizer, rapaz, não pode ser pastor Tiago e pastor Sérgio. Não tem como ficar os dois no mesmo nível. Vai ser agora pastor Tiago, pastor Josemar, pastor Daniel e apóstolo Sérgio Queiroz. Vamos dar um cargo a mais aqui, vamos botar... Não pode. Não pode. Ah, mas apóstolo é enviado. Certo, todo mundo é apóstolo. Mas eu não posso ter essa função de apóstolo, esse cargo, ele não existe mais. Tá bom? Aí eu sei, Tiago, mas eu vi apóstolo fulano de tal. Infelizmente, as pessoas estão pegando esses cargos e usando de forma indiscriminada. Mas isso não existe mais na igreja do Senhor. Depois ele diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. E eu também preciso fazer uma ressalva nesse termo. Porque o profeta que ele está falando aqui eram aquelas pessoas do Antigo Testamento que diziam assim, assim diz o Senhor, : E no Novo Testamento, profetas foram aqueles que receberam a mensagem inspirada do Espírito Santo e escreveram a Bíblia. Todos nós acreditamos que a Bíblia é essa e será até a volta de Jesus, amém? Todo mundo acredita nisso? Ou alguém acredita que eu posso ter uma inspiração do céu e escrever o livro de Tiago Dutra, Aos Cidade e Vivências? Eu posso, gente? Não. Pastor Sérgio pode? Pode. Não, também não. Então, a Bíblia, a gente diz que o cânon foi fechado. Quando o cânon se fecha, quando a escritura é fechada, não existe mais inspiração pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que foi inspirado pelo Espírito Santo, como diz Paulo a Timóteo, que toda a escritura é inspirada. Hoje, no máximo, você recebe você teve uma luz do Espírito Santo, qualquer coisa, menos uma inspiração. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque hoje também, assim como não existem apóstolos como cargos, também não existem os profetas. Aí você vai dizer, Tiago, mas existe o dom de profecia, eu lhe direi, e esse é um dos pontos que nós acreditamos, diferente de outras igrejas, a gente acredita sim nos dons espirituais, a gente acredita na contemporaneidade dos dons. Hoje, existem os dons de línguas, dom de cura, e existe o dom de profecia. Mas entenda, não é porque você tem o dom de profecia que você assume na igreja a função de profeta. Então, tu é o quê? Tu é pastor? Não. Na minha igreja eu sou o profeta. A Bíblia quem lê sou eu. Não existe. Existe o dom de profecia. E qual é a diferença, Tiago? É porque você pode receber uma profecia de Deus, mas essa profecia, ela tem que vir da profecia maior, que é a Bíblia. Então, não posso dizer para você e dizer, eita, varão do Senhor, eu tenho uma profecia para você, deixa tua mulher e casa com a nova. Apesar de que existe essa profecia rolando em um monte de igreja, em um monte de lugar, isso não pode ser profecia. A profecia ela tem que vir da palavra de Deus e tem que respeitar a profecia maior, que é a palavra de Deus. Então, hoje, não existe apóstolos como função na igreja, não existe profeta como função na igreja. Mas ele diz, existem outros para evangelistas. E isso existe sim, glória a Deus. São as pessoas enviadas para pregar o evangelho. Outros são chamados como pastores, que são aqueles que cuidam dos rebanhos. E outros são chamados como mestres, que são aqueles que
ensinam ao rebanho. Então eu tenho aquele que prega, aquele que cuida e aquele que discipula, aquele que ensina. A igreja é formada por esses dons, mas muito mais do que por esses. Existem pelo menos 5 listas de dons no Antigo Testamento, que se a gente for somar todos, a gente vai passar de 20. E eu lhe digo, esses dons não são exaustivos, são exemplificativos. Existem muitos dons. Se eu lhe perguntar qual é o seu dom, você me diria qual? A Bíblia diz que exercer misericórdia é um dom. Tem gente que tem esse dom. O dom de hospitalidade. O dom de passar por uma pessoa pobre e abençoar de alguma forma. O dom de liderar e que lidere com zelo, como diz Romanos 12. Então, o que eu digo para você é, Tiago, mas eu queria ser apóstolo. Não, esse não dá. Eu queria ser profeta. Esse não dá. Mas tem um monte de coisa para ser. Agora, é ser para quê? É ser para quê? É ser, como diz no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Entenda, para a gente viver a igreja, gente, para a gente entender o sentido da igreja, a gente primeiro precisa viver em amor, amém? Amor. Para viver isso a gente vai ter que fazer um esforço, vai ter que ter paciência, tal. A gente precisa viver na unidade de um coração doutrinário, para a gente viver o sentido real de igreja, porque a igreja que diz que Jesus é um homem igual a Maomé, isso não é igreja, amém? Não é igreja, pode ter cara de igreja, pode ter pastor, mas se Jesus está em pé de igualdade com outro humano, não é igreja. A gente precisa ter um corpo doutrinário sadio. Terceira coisa, a gente precisa viver na diversidade dos nossos dons. Existem pessoas aqui com dons diversos, mas o que a gente mais precisa entender é que nós não somos melhores pelo dom que temos. Uma vez eu vi um líder de louvor, estava no carro com ele e com um pastor que eu respeito muito, e esse cara diz, rapaz, eu estou pensando em crescer, sabe, Tiago? E o cabo tem bem 2 metros, sabe? Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, se você crescer mais, você não entra nem nesse carro. Ele disse, não, Tiago, é porque eu estou querendo deixar de ser líder de louvor, estou querendo ser pastor agora. Só que eu conheço o cara é uma bênção. Uma voz assim maravilhosa. Mas quando ele começa a falar, pelo amor de Deus, prolixo demais e tal. Eu falei, meu irmão, com todo o coração assim, continue como líder de louvor. Não vá pregar não, que eu já te ouvi pregar. E foi só a misericórdia. O fato, gente, é que a gente divide os nossos grupos pequenos pelos dons, exatamente para que você possa, de alguma forma, exercer aquilo que Deus te deu. Existem conselheiros, existem intercessores, existem discipuladores, existe o pessoal do louvor, existe o pessoal da organização, os promoters, da administração, sabe? E existe o líder, existe o mestre, sabe? Existe o hospedeiro, né? O hospedeiro é meio que doença, né? Mas aquele que recebe na sua casa. Existe tudo isso para que você possa, de alguma forma, exercer seu dom, entendendo que seu dom de exercer misericórdia com sua conexão, seu dom de sair distribuindo água para o pessoal, de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, de oferecer sua casa com amor, com o coração aberto. Sabe como a Bíblia diz? Porque algumas pessoas abriram suas portas para anjos. Fazer isso, gente, isso não lhe faz em nada menor nem maior do que seu líder de conexão. Você se vir na integração, você se vir no trânsito, você se vir em hospitais, isso não lhe faz menor nem maior em nada do que um pastor, do que um pregador. Cada um tem seu dom e cada um sabe o peso do seu dom. As pessoas acham que, por exemplo, o ministério pastoral é difícil, e eu sempre lhes apresento o ministério da intercessão. Porque eu acredito que ninguém sofre tantas batalhas espirituais na igreja como os intercessores da igreja. Aquelas pessoas que estão dentro do seu quarto, sofrendo e recebendo várias setas malignas e defendendo os pastores dessas setas, entende?
E cada um tem seu dom, gente, e isso é maravilhoso. Só que a gente traz para a igreja um sentido da vida, sabe? O sentido empresarial do dia a dia, de ser mais, de aparecer mais. E se a gente tem esse pensamento na igreja de ter o maior cargo, a maior função, eu quero aparecer, porque eu acho que eu tenho que fazer isso, aí é os momentos em que a igreja se torna um lugar de vaidades. Às vezes eu chego para uma pessoa e digo, rapaz, tu vai ser líder. Aí ele faz, até que enfim, pensei que não ia me enxergar. Eu aqui esse tempo todo capacitado, aí chega a dar uma dor no coração, eu falo, eita, não era a hora. Aí eu chego no cara e falo, rapaz, tu vai ser líder. Ele fala, está repreendido, Satanás. Saia daqui, pastor. Isso não vem de Deus. Aí no meu coração diz, é ele. Sabe? Porque assume uma posição, mas assume sem vaidades e assume no temor do Senhor. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Aí você vai dizer, Tiago, e para que eu tenho que crescer, para que eu tenho que desenvolver os meus dons? A gente precisa desenvolver esses dons, gente, para que a igreja do Senhor, ela cresça em quarta coisa, para que a gente viva o real sentido da igreja, ela precisa crescer em maturidade. Ela precisa crescer em amor, precisa crescer na unidade doutrinária, precisa crescer na diversidade de dons e precisa crescer na maturidade. É interessante a gente falar sobre isso, porque ele vai dizer no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo que tamanho? A medida da plenitude de Cristo. Qual é o propósito da igreja do Senhor? O propósito da igreja do Senhor é que todos nós sejamos santos como o pastor Sérgio, amém? Amém? Não amém? Para que todos sejamos santos igual a quem? A John Stott, amém? Não. John Piper? Não. Para que todos alcancemos a plenitude de Cristo. Nós estamos aqui, olhe para mim, nós estamos aqui e temos um pequeno propósito a cumprir. O pequeno propósito é que essa pessoa que está ao meu lado, ela tem que ser igual a Cristo Jesus. Assim como eu sei que essa é a minha função enquanto membro desse corpo, é usar os meus dons para que a pessoa ao meu lado ela alcance a estatura e a plenitude de Cristo Jesus. Porque o nosso objetivo dentro da igreja é o discipulado. Fora da igreja, o seu objetivo é o evangelismo. Dentro da igreja, o seu objetivo é o discipulado. E você faz isso através dos seus dons, qualquer que seja o seu dom. Mas você usa o seu dom para que as pessoas ao seu lado possam crescer e conhecer a Cristo. Então o seu objetivo é ver sua amiga fazendo besteira e chegar na sua amiga e dizer, amiga, irmã amada, está errado. Seu dom é aconselhamento, então sua responsabilidade é chegar na irmã e dizer, irmã, não é por aí não. O irmãozinho chegou na igreja, aí outro irmãozinho, tá? E não a irmãzinha, vai chegar no irmãozinho e vai dizer, irmãozinho, vou lhe discipular, vou lhe botar debaixo do braço, vou lhe fazer um filho na fé. E qual é o seu objetivo com isso? Meu objetivo é que você fique igual a Jesus. Para quê, Tiago? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No versículo 19 do capítulo 3, no versículo 18 do capítulo 3, ele diz, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, preste atenção nessa frase, para que vocês possam, versículo 18, capítulo 3, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem uma frase aqui que eu vou reforçar por uma última vez, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, conhecer a plenitude de Deus e conhecer a Jesus em toda a sua largura, comprimento, profundidade e altura. Eu quero sair daqui dessa pregação com uma mensagem que você precisa entender muito bem. O processo de conhecer a Deus, na verticalidade desse relacionamento, ele só é pleno se você vive a plenitude da horizontalidade dos seus relacionamentos. Existe uma perspectiva de conhecer a Deus que você trancado em um quarto fechado, você não conhecerá. O que eu quero dizer é que não existe cristianismo sem igreja e não existe espiritualidade verdadeira sem relacionamentos horizontais verdadeiros. Não existe a possibilidade de você conhecer a plenitude de Deus e a profundidade, largura, altura e comprimento do amor de Jesus se você não viver esse relacionamento entre irmãos. E eu digo isso porque as pessoas estão construindo Deus à sua imagem e semelhança, assim como as pessoas estão construindo igrejas à sua imagem e semelhança. Da mesma forma como as pessoas estão buscando o Deus que melhor cabe para si, as pessoas estão buscando a igreja que melhor cabe para si. E igreja tem sido self-service, sabe? Tem sido, deixa eu ver a que eu me adapto melhor, deixa eu ver aqui a que eu gosto mais, deixa eu ver aqui a que eu gosto mais da pregação, deixa eu ver aqui a que tem ar-condicionado, a que a cadeira é melhor. E talvez muitos estão aqui por isso. Muitos estão aqui por isso. E aí é muito interessante, as pessoas que chegam aqui, às vezes vêm de outras igrejas, sentam no banquinho, gosta da pregaçãozinha, né? Gosta do banquinho, gosta do ar-condicionado, gosta do restaurante, gosta dos eventos. E é interessante as pessoas extremamente maduras, extremamente capacitadas, cheias de dons, sentadas, sendo servidas, chega, vem para o culto, vai embora e acha que dessa forma você está crescendo e dessa forma você vai viver uma plenitude de um cristianismo. E eu preciso lhe dizer que não existe cristianismo verdadeiro sem relacionamentos. Eu digo mais, relacionamentos eclesiásticos. Se você vem para cá, vai embora e vai sair com seus amigão lá tudinho, e você acha que porque veio para o culto está servindo alguma coisa, a plenitude do conhecimento de Deus acontece quando vivemos isso juntos. E você que tem dons, você que foi chamado para pregar, para ensinar, para aconselhar, discipular, você que tem dons, porque a gente vive um negócio interessante, sabe? As pessoas chegam, procuram conexões, conhecem um grupinho de amigos e depois acham que isso não é mais importante na sua vida. Depois acha que o importante é chegar aqui, ter um grupinho conhecido para poder ficar no culto e sair depois. Igreja, gente, não é lugar para você fazer amigos. Igreja é lugar para você fazer discípulos. Porque os discípulos são os melhores amigos. Porque em um momento eles se tornam filhos. Se você tem uma certa maturidade no Senhor, a Bíblia diz que Deus lhe deu esse dom para que possamos capacitar os santos, para que os coitados dos santos que acabaram de chegar na igreja não sejam levados por ventos de doutrina para lá e para cá. A nossa função não é escolher a menor igreja. A nossa função é servir na igreja do Senhor. E servindo na igreja do Senhor, em toda a dificuldade do mundo, fazendo todo o esforço do mundo, andando uma segunda milha, com aquelas pessoas extremamente difíceis, a gente possa viver realmente o que é ser igreja. Hoje eu fui sair com Bela, botei o óculos escuro aqui, sabe? Aqui no sei lá o nome disso aqui, no pescoço. Na gola, lembrei. Botei Bela no braço, aí ela pegou meu óculos, ó. Óculos bonito, rapaz.
de grau, ó. Pedi para fazer o óculos, botando meu grau, porque eu tenho um problema de claridade. Ela pegou meu óculos, foi mesmo que tivesse pegado no meu coração. Pegou na minha alma. Eu fiz Bela, ela no meu braço aqui, e ela assim, com a mão assim, a bichota. Fiz Bela, me dê esse óculos. Eu achei que ela ia dar, eu não quis tomar da mão dela, eu quis ensinar, né? Me dê esse óculos. Ela pegou as duas pernas e fez assim. Eu fiz Bela, me dê esse óculos. Do jeito que ela estava com a mão assim, jogou. Eu fiz assim, ó. Pá! Perna para lá, lente para lá. A minha vontade era jogar ela no chão. A menina no meu braço. É sério, ela estava no meu braço. Se eu fizesse assim, eu descontava na hora. É sério. Procure fazer alguém lhe fazer algum mal e você está segurando ela no braço. A vontade que dá, porque a vontade que dá não é descontar. Se eu fizesse assim, estava descontado. É sério, eu pensei nisso. Rapaz, me deu uma raiva. Subiu assim uma raiva que aí eu parei, aí respirei, botei ela no chão bem devagarzinho, que era o tempo de ir oxigenando, entendeu? Botei ela bem devagarzinho, eu só olhava para o óculos e olhava para ela. Não quebrou a perna, ele quebrou a armação. E eu só pensando que eu nem acabei de pagar. Foi na Papepio. 30, 60, 90, 120, 150. Rapaz, eu me abaixei, fui respirando. Eu não sabia nem o que dizer para ela. Minha vontade era dar na cara dela agora. Aí eu peguei e fiz, papai vai lhe bater agora. Respirando. A mãe da já estava do lado, assim, acho que com medo de eu espancar a menina, né? Ficou olhando bem quietinha. Rapaz, o segundo de chegar na mão dela e bater foi tão difícil, porque eu podia naquele momento externar toda a minha raiva e bater muito forte. E é natural que a gente tenha raiva de algumas coisas. Mas eu tive que podar para que, em detrimento de ter a possibilidade de bater, essa batida ela tem que ter a possibilidade de ensinar. Então, naquele momento, apesar de que eu ali como pai, eu tinha o direito de exortar, ali eu não tinha o direito de afastá-la, nem o direito de machucá-la. Então, eu tive que achar o meio termo entre dosar toda a minha raiva e insatisfação com o coração de cuidar da minha filha. E eu bati com raiva de mim, porque até agora eu estou achando que não foi tão boa a batida. Foi leve. Eu bati, acho até agora que bati leve demais. Ela chorou. Depois eu botei ela no meu braço de novo. Ela ficou sem falar, olhar direito para mim. Aí encostou a cabecinha aqui, ficou chorando e eu batendo nas costas dela. Assim. Quando eu desci 2 degraus, aí eu disse, papai te ama. Mais sério, porque eu não estava dando cabimento a ela, né? Aí eu peguei, fui descendo devagarzinho, andei, depois botei ela no colo de novo e a gente tá bem, graças a Deus, amém? E eu achei interessante, porque eu fiquei pensando que o viver igreja é esse relacionamento. O viver igreja é viver muitas vezes com pessoas que nos machucam, com pessoas que nos irritam, por pessoas que fazem coisas assim que às vezes você fica extremamente chateado. Mas no final, Paulo vai dizer que a nossa função é capacitar essas crianças, para que essas crianças não sejam levadas por ventos de doutrina. A nossa missão, gente,
é transformar crianças em pessoas que tenham a estatura de Cristo. E você precisa olhar para o lado e entender que quem está do seu lado também é sua missão. O dom que você vai usar para isso foi distribuído pelo próprio Deus. Independentemente do dom, a nossa missão não é bater nem tão forte para que as pessoas não se machuquem, mas nem tão leve para que elas não pensem que elas estão certas. A nossa função é amar quem está do seu lado. Deus nos abençoe, amém?